Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus estava lidando aqui com um homem pescador. E a pesca, ela pode ser esportiva, pode ser industrial, ela pode ser também para autoconsumo. A pesca, ela também pode ser feita em terra, ou então uma pessoa pode se embarcar e pescar. Vários materiais também podem ser utilizados pelo pescador, pode ser o anzol, pode ser molinete, arpão, rede, e também pode ser de bomba e até de tiro. Eu lembro de tiro porque quando eu servi a Marinha, nós tínhamos um lago na casa do almirante, na base naval de Aratu, e nós dávamos serviço lá. E era como se fosse esse local aqui. Um lago de um lado, um lago do outro. Tinha passagem para ir para a casa do almirante. E nós dávamos serviço lá e pegávamos pão e ficava jogando o pão na água para pegar peixe. Agora como? A gente jogava um pedacinho de pequenininho de pão, aí vinha os peixinhos pequenos, aí a gente jogava mais, aí vinha mais peixinho, vinha mais, a gente jogava. Pois a gente ia jogando, ia chegando aqueles peixão maior, né? Aí a gente pegava e dava um tiro, pronto. Matava os peixes, a gente pegava só os grandes e deixava os pequenos. Que coisa, né? Mas o método de Jesus é totalmente diferente. O método de Jesus é um método paripatético. O que é paripatético? O paripatético é um método onde consiste a pessoa que começa a ensinar passeando. Paripatéticos eram os estudantes. Então, Aristóteles, ele que começou esse método mais ou menos 340 anos antes de Cristo, ele saía caminhando e os alunos acompanhando ele, e ele, conforme o que tinha ali das mediações, ele aproveitava aquilo que ele estava vendo e ia trazendo conhecimentos, ensinando maravilhosamente aos seus alunos, e todos saíam regozijados. E esse método de atrair é interessante, porque Jesus atrai as pessoas. E uma coisa interessante aconteceu, foi lá no Papagaio, que eu estava pregando um dia, e um rapaz perguntou para mim, em situação diferente, como é que Deus atrai? Eu já até falei isso aqui. E tinha um supermercado lá que o rapaz colocou para vender frango, aquele frango assado. E eu estava lá pregando e começou a entrar aquele cheiro do frango, aquele frango assim, entranhando dentro de mim. Eu sabia que era frango, só que eu não podia comer, mas eu sabia o poder de atração do frango, gente. Aí o rapaz me perguntou depois, como é que Jesus atrai? Aí eu peguei esse gancho e falei com ele. E interessante que esse texto aqui, no versículo 1, do capítulo 5 de Lucas, diz assim: e aconteceu que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, o pessoal diz que é o mar de Jerusalém, e o pessoal estava apertando ele para ouvir a palavra. E irmãos, quando a gente olha aqui, se o pessoal estava apertando ele para ouvir a palavra, era uma necessidade. Então Jesus pegou esse gancho e foi para levar Pedro a uma reflexão futuramente. Depois a gente vai entender melhor, como a palavra diz que ele estava junto do lago de Genezaré. E olha que ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Mas acontece que eles estavam lavando as redes e eles estavam prestando atenção, que não era comum naquela época, uma pessoa andando e tinha uma multidão, um vizinho
procurando do lado assim, e estava lá, Jesus estava vindo na praia. Então Pedro que estava aqui, ele viu, ele e os outros também viram. E eles ficaram, de Pedro em si, eu tenho certeza que ele ficou. Ele olhava aqui, mas continuava fazendo o serviço dele. Ele fazendo a coisa e tomando parte da vida dos outros lá, de Jesus e dos outros. Mas ele entrou no barco de Simão. O texto diz que entrando no barco de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Ele fez o barco de Simão um púlpito. Fez do barco de Simão um púlpito. E o texto diz que ele, assentado, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, porque ele tinha falado das multidões, mas acontece que, mesmo diante das multidões, Jesus fala a nós, pessoalmente. Ele diz: agora é com você, Pedro. Agora Jesus chega para Pedro, quando acabou de falar com o povo, chegou para Simão e disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora não é mais a multidão. Jesus está falando com Pedro. Pedro passa agora um filme na mente do Pedro agora. Pedro viu aquele homem andando ali. Ele já conhecia Jesus, porque ele conheceu Jesus quando André chamou ele para conhecê-lo. Ele diz aqui em 1 João, em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 40, diz assim, ou 41, André diz assim: ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Agora Pedro vê Jesus vindo com a multidão. E chega a esse ponto aqui, de Pedro conheceu Jesus, viu ele falando com a multidão, e Jesus falou para a multidão palavras maravilhosas. Eu tenho certeza que Pedro ficou embevecido com aquilo que ouviu. Mas agora, Jesus vai falar com ele pessoalmente, diz: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, você lembra que eu falei que no princípio, o método peripatético, o mestre saía caminhando, o professor saía caminhando, e ele chamou Jesus de mestre. Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha, irmãos, texto no versículo 6 diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se ali as redes. E imagine como é que esse homem não ficou. Ele vendo o poder de Jesus, vendo o poder da palavra de Jesus. Então, ele não conseguia sozinho sustentar e pegar tanto peixe, que estava tão maravilhosa aquela pesca. Ele foi e chamou, ele diz assim no versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. Então, não pode ser, você não pode sozinho fazer a obra do Senhor. Nos ajuda a dizer isso aqui, né? E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então, o chamado de Jesus, ele é tão envolvente que ele serve para mim, serve para você, serve para quem está em nosso lado. Amém? Mas vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: qual é a palavra que ele disse? Aí, irmãos, qual é a palavra no versículo 8? Como é que Pedro chama Jesus agora? Versículo 8: Senhor. Que mudança, que transformação. E o tema da nossa mensagem é a grande mudança. A grande mudança. O que é grande mudança, irmãos?
é a gente reconhecer que somos pecadores, que nós somos infiéis e que nós somos totalmente ao contrário de Jesus, que Jesus é fiel. Na palavra dele, quando ele diz, faz o mar alto e lançai as vossas redes, e Pedro colocando tudo isso no seu coração, ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Deus diz, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os companheiros que estavam no barco, mas também do outro barco, que era o de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios dele. Aí Jesus diz assim, não temas, doravante será pescador de homens. Pedro, depois de ver todo esse contexto aqui, ele entendeu, depois de Jesus chamá-lo para ser pescador de homens, ele entendeu que os peixes nós pescamos para matar ele e se alimentar dos peixes. Não é verdade? A técnica de Jesus não é matar, é dar vida. Então, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, ele está dizendo, olha, Pedro, o homem é para morrer para o mundo e para viver para Deus e ser alimentado com a sua palavra. Ao invés do homem servir de alimento, não, o homem vai ser alimentado. Foi por isso que a multidão estava apertando Jesus, para que Pedro entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos entender isso também, meu. Nós precisamos entender que Jesus envolveu Pedro de tal modo que ele pôde entender, como no versículo 1, que o povo estava apertando Jesus. Se apertou Jesus, o pessoal tinha necessidade. As pessoas têm necessidade de aprender de Jesus. As pessoas têm necessidade de ouvir a palavra, que a palavra é alimento, irmãos. A palavra é alimento. A mim me alimenta, a você alimenta. Todos nós somos alimentados com a palavra. Todos nós. Não tem ninguém aqui que deixa de ser alimentado com a palavra. Então, por isso que as pessoas estavam apertando. E hoje não é diferente. Hoje está mais sucinto, mas tem pessoas que chegam e dizem assim, meu irmão, ore por mim. Faz uma oração por mim, meu irmão. Se há necessidade da palavra, e vai acontecer que um dia, vai deixar de existir a palavra para as pessoas, porque o profeta diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão de mar a mar, buscando a palavra de Deus, e não acharão. Então hoje nós temos a oportunidade de fazer isso, porque Deus nos chamou para fazer isso. Como Pedro, Deus nos chamou para fazer isso. Não temas. E às vezes nós ficamos com medo, e a primeira palavra que ele usou foi, não temas. Não temas. Porque às vezes nós somos meio retraídos para determinadas coisas. Eu não vou falar com fulano, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Não temas. Doravante, de agora em diante, será pescador de homens. De homens. Ele não está dizendo, não, esse homem tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Todos os homens são iguais. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então é através da palavra que essas pessoas são achegadas ao Senhor. Por isso que a palavra, ou por isso que Jesus estava lá pregando e as pessoas se apertando a ele para ouvir. Nós também somos instrumento nas mãos de Deus para fazer a obra dele. Nós somos imitadores. Jesus chama Pedro para ser imitadores. E nós somos Pedro da vida. Por quê? Porque Pedro, irmão, Pedro tinha as mesmas fragilidades que eu tenho, que você tem, que nós temos. Nós somos inconstantes. Tem momentos que a gente parece ser tão forte. Não é assim? Não, porque comigo é assim. Depois, lá no canto, às vezes a gente está chorando. Tem momentos que a gente diz, não, eu não vou te negar. E às vezes a gente nega, como Pedro fez. E tem gente que diz, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E nós já negamos quantas vezes? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Eu tive uma experiência negativa, eu já contei aqui, tive uma experiência muito negativa.
Quando eu estava vindo aqui para a igreja, logo nos meus primeiros passos, e eu tive que passar aqui na João Duval, eu estava caminhando e tinha uma barraquinha, e tinha umas 8 pessoas, assim, um círculo. E eu tive que passar no meio do círculo, eu estava com a Bíblia na mão, e na hora de passar, mas eu me senti, sabe que eu me senti tão mal ali, puxa, a Bíblia é grande, se eu pudesse fazer a Bíblia miniatura assim, para que ninguém visse a Bíblia, e eu fiquei com vergonha de passar. Mas passei no meio do povo. Quando eu terminei de passar, aí que a vergonha aumentou. A vergonha aumentou. Porque eu disse, meu Deus, eu fiquei com vergonha de ti, da tua palavra, Senhor. É verdade. E às vezes nós nos envergonhamos. E eu disse, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu nunca mais vou me envergonhar da tua palavra, Senhor. E é um texto que está sempre em minha mente. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ei, Senhor. Esse texto, sempre eu lembro dele. Diz assim, pois, Romanos 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Não é o justo viverá da vergonha não, viu, irmão? Não é da vergonha não. Então nós não podemos nos envergonhar da palavra do Senhor, nós não podemos nos envergonhar de Deus. Mas não, nós nos envergonhando do Senhor e no momento de chegarmos diante do trono dele, ele, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmãos, a coisa foi tão séria aqui para Pedro, que ele viu que Jesus traz ensinos preciosos. Por isso que ele sentou no barco e ensinava a multidão. E quando ele diz assim, faz ao mar alto, ele está dizendo, ele dá ordem. Ele não diz, faz um favor, bota lá no... Não, ele diz, dá uma ordem para pescar. E mais adiante, ele chama Jesus de mestre, e não mais mestre, porque ele viu o poder de Deus, e nós também vemos o poder de Deus em nossa vida. E aí, ele obedeceu, e a bênção traz obediência, viu, irmãos? A bênção traz obediência, coloca isso no teu coração. Quando nós somos obedientes à palavra, nós somos abençoados. Lá em Jeremias, ou melhor, Josué, diz assim, olha, não cesse, Josué capítulo 1, diz, não cesse de falar da palavra deste livro. Olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, isso é quem é obediente. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem desampararei, se formos obedientes. E mesmo se nós formos desobedientes, Deus também está junto de nós, mas nos chamando, nos alertando, exortando a nós para voltarmos a termos comunhão com Ele. Ele diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que o juramento prometi aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. E não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Se a palavra de Deus está falando. Então, antes de eu falar, eu tenho que meditar, para eu não ficar falando bobagem, para eu não ficar falando heresia, para eu edificar pessoas. E isso traz fundamento para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos. E a palavra de Deus é fiel. Quando ele foi e obedeceu, a pesca foi maravilhosa. E a palavra é envolvente, irmão. A palavra é envolvente. Lembra que quando Jesus estava falando, tinha muita gente junto de Jesus para ouvir? E quando Pedro vai e faz aquela pesca, ele não suportou o peso dos peixes, ele vai e chama também os outros que estavam no outro barco, para que pudessem ajudar, porque envolve, a palavra envolve. É peso, irmão, a palavra do Senhor é pesada demais para nós.
Nós não conseguimos pegar sozinho, tem que alguém estar nos ajudando. Hoje tem presbiteriano, tem a batista, tem a assembleia. Quantas igrejas tem aí? Vem para cá também que tem suporte para todo mundo, tem gente para toda a igreja. O importante é a gente trabalhar na obra do Senhor. O importante é a gente fazer a obra do Senhor, sem ter medo, não temas. Doravante será pescador de homens. E nós precisamos fazer isso, é ser pescador de homens, de mulheres também. Nós podemos usar a graça de Deus, o poder de Deus está sobre nós. Eu estava ouvindo uma música um dia desse, aquela, me dá poder de filho, aí eu fiquei pensando, me dá poder de filho, me dá poder de filho. Eu digo, interessante. Quando a gente ouve, é porque a gente às vezes ouve a música e não presta atenção, não olha a teologia da música. Para que a gente quer poder, além do que nos foi dado? Quantas meninices tem nas igrejas hoje? Mas as pessoas querem poder de filhos. Ele diz, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude é poder, que há de vir sobre vós e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que nós precisamos, basta. Deus já nos deu a salvação em Cristo Jesus, nos deu a palavra dele e nos deu também poder para testemunhar. Não é para querer ser forte mais do que os outros e usar de argumentos altíssimos ou então querer ser superior a alguém. Não. Ele disse que é para a gente ser humilde. Sermos humildes. É porque as orações são... A oração dali é muito forte porque o pastor... Não, ele disse, entra no teu quarto. Deus nos chama para nos humilhar. Quando a gente se humilha, Deus age em nós. Quando nós nos humilhamos, Deus age em nós. Por isso que a palavra diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É isso que nós temos que fazer. E olha, irmãos, foi tão envolvente que Simão prostrou-se aos pés do Senhor. Versículo 8. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Qual foi a palavra que Pedro ouviu? Faze-te o maral, lançai as vossas redes. Somente isso. Mas a obediência foi tamanha, tremenda, e a palavra foi tão profunda no ser dele, que ele disse, vendo isso, versículo 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Olha, a palavra nos faz reconhecer quem é Deus e faz reconhecer quem somos nós. Pecadores, falhos, limitados, pacatos. Olha, onde é que Pedro estava? Consertando as redes, para aqui, se preparando para outro dia. E olha, irmão, uma coisa interessante nesse texto. Ele disse assim, Pedro disse, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Pedro, mestre, havendo trabalhado toda noite, e era, o texto diz que se era toda noite, ele estava de manhã cedo. Pedro está dizendo, olha, vem para a luz. E na luz, você vivendo na luz, você testemunhando na luz, que sou eu sou a luz do mundo, você vai ter pescas maravilhosas. Nós precisamos estar na luz. Assim, ele teve sucesso na pesca. E se nós andarmos na luz, nós também teremos sucesso na pesca que fizermos. Certo, irmãos? Aí, ele reconheceu, mas também nos faz reverente. A palavra nos faz reverente. A palavra nos traz temor. A palavra nos traz admiração em conhecer mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vemos quem nós somos, como nós somos fracos.
necessitados de Deus. Se as pessoas que estavam apertando Jesus, é porque eles tinham necessidade. Pedro também não era diferente daquele povo. Ele ficou tão admirado, irmãos, que também os colegas dele também ficaram admirados. Jesus chega para Simão e diz: não temas, doravante será pescador de homens. O texto diz que, o texto nos fala muito bem que a palavra nos encoraja, irmão. Não temas, a palavra nos encoraja. O texto no versículo 11 diz assim: e arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo, e seguiram Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que fortaleza, irmão, esses homens ficaram. De repente estavam lá prostrados, estavam lá tristes, porque não pegaram nada. Mudança é uma coisa, e grande mudança é outra coisa. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, Deus faz obra maravilhosa em nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter atitude, irmão. Nós temos que ter atitude, autoridade. No momento da atitude, nós temos que tomar posse da autoridade que Deus concede para nós, irmãos. E nós temos que ter atitude e mudança, vivência e qualidade de discípulo. Buscar a qualidade de discípulo. O que é isso? É obediência total a Jesus. Obediência 100% a Jesus. Deixar que Ele mude a nós, que Ele nos conduza a nossa vida, para nós vivermos na luz, para que Ele nos transforme dia após dia, e para que a gente olhe para o Senhor e diga que Ele é o Senhor a todo instante, que nós não tenhamos vergonha, nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos receio, mesmo nos momentos mais difíceis, como ele estava aqui, eu tenho certeza que ele ficou triste em não trazer o sustento para casa, mas em obediência à palavra, ele foi abençoado. Você quer ser abençoado? Não temas. Doravante será pescador de homens, e que ele nos abençoe grandemente. Eu quero... Hoje pela manhã nós falamos sobre missões, a grande mudança que tem que haver em nossa vida. Ah, mas Deus já me transformou. Haja mudança, dia após dia na sua vida. E o pastor, hoje à noite, ele falará sobre Dia dos Pais. Eu parabenizo os pais. Deus engrandeça vocês, pai. Que a graça, que a misericórdia, que a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante, constante e transbordante na vida de todos vocês, pais, especialmente, e também extensivo a toda a igreja. Amém? Vamos cantar, nós vamos